Irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Seja muito bem-vindo ao canal Pitada de Teologia. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as provas da inspiração da Bíblia. Nós temos aí gravado alguns vídeos sobre o tema de bibliologia, principalmente o tema de inspiração da Bíblia. Claro que nós aqui nunca conseguiremos fazer isso, que é esgotar acerca do tema, tá? Mas aqui eu quero aqui trazer informações relevantes para você, para sua fé cristã. Por isso eu peço que você nos ajude a se inscrever neste canal, deixando o seu like, comentando aqui o que você achou desse vídeo e, se for possível, compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas, ok? Então, a inspiração da Bíblia. Nós já vimos em vídeos anteriores definições sobre inspiração. E a definição que eu trago hoje, que eu vou começar a usar agora nos demais vídeos que eu farei sobre a inspiração da Bíblia, é o que diz o pastor Rodrigo Ursino. O pastor Rodrigo Ursino ele diz que a inspiração da Bíblia é a influência sobrenatural do Espírito Santo que vinha como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem erro. Então isso é a inspiração da Bíblia, a influência do Espírito Santo que vinha como um sopro, capacitava os escritores da Bíblia para eles receberem a mensagem, receberem a informação e transmiti-la, escrevê-la, registrá-la sem erro. Então isso é a inspiração. E quais são as provas de que a Bíblia ela é inspirada por Deus? Primeiramente, a Bíblia ela afirma a sua inspiração. Vamos ver a inspiração, o Antigo Testamento afirmando que ele é inspirado por Deus. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 2 diz assim: a ele quem? A Jeremias veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Então aqui o profeta Jeremias está deixando claro que ele vai transmitir, que ele vai falar a palavra do Senhor. No versículo de número 9, a Bíblia diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo de número 9. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, aqui nós demos um exemplo de um livro que é para nós não tomarmos muito tempo, mas isso aqui exemplifica bem o que eu estou falando, que o Antigo Testamento afirma a sua inspiração. O Antigo Testamento afirma-se dizendo que ele é inspirado por Deus. Nós estamos falando aqui que a Bíblia ela afirma a sua inspiração. O Novo Testamento, quando nós vamos para a segunda carta de Pedro, Pedro escreveu 2 cartas, nós vamos para a segunda, capítulo 3, versículo de número 16, o apóstolo Pedro ele escreve assim, falando disto, como em todas as suas epístolas. Ele está falando de Paulo aqui, tá bom? Ele está falando de Paulo, olha só. Falando disto, como em todas as suas epístolas, as epístolas de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes eles estavam torcendo as palavras de Paulo, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. O que Pedro está fazendo? Pedro está reconhecendo os escritos de Paulo como escritura sagrada, como livro divino, como escrita inspirada por Deus. O Novo Testamento afirma a inspiração do Antigo Testamento. Quando nós vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, nós vamos ver que o Novo Testamento ele confirma e afirma a inspiração do Antigo Testamento. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, o Antigo Testamento ele afirma a sua inspiração, o Novo Testamento afirma a sua inspiração e a inspiração também do Antigo Testamento. Para você saber mais sobre isso, nós estamos com um vídeo aqui no canal sobre o cânon das Escrituras, que nós vamos falar um pouquinho sobre como funcionou aí essas regras do cânon e da canonicidade bíblica, ok? Então já aproveita aí, se inscreve no canal e deixa o seu like. Segundo, qual é a segunda prova que as Escrituras são inspiradas por Deus? Que os 66 livros que possuímos na Bíblia Sagrada, eles são inspirados por Deus. A aprovação do Senhor Jesus. Só essa prova aqui, ela já era suficiente para nós. Que é a aprovação de Jesus. Aprovou, pronto, acabou, terminou. É a aprovação do Senhor Jesus. Jesus leu as Escrituras, falando em relação do Antigo Testamento. O Novo Testamento estava registrando a vida, o ministério, morte e ressurreição dele. Jesus ensinou as Escrituras. Jesus afirmou ser ela, a Escritura, a verdade. Jesus viveu de acordo com as Escrituras. Jesus derrotou Satanás usando as Escrituras. Jesus viveu segundo as Escrituras. Morreu como estava profetizado nas Escrituras. Ressuscitou como estava também profetizado nas Escrituras. E estabeleceu uma nova aliança de acordo com o que está registrado nas Escrituras. Então, Jesus ele afirma, ele dá aprovação às Escrituras como inspirada, tanto falando, ensinando, explicando, quanto também vivendo e cumprindo as mesmas. Terceira prova que da inspiração divina das Escrituras Sagradas. O testemunho do Espírito Santo no interior do crente. O Espírito Santo testifica com a pessoa que é salva de que aquela é a palavra de Deus, de que ele necessita se alimentar da palavra de Deus para ele ser uma pessoa instruída na verdade das Escrituras, instruída na revelação de Deus, para que ele ande de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Então, o testemunho do Espírito é mais uma prova da inspiração divina. Uma outra prova da inspiração divina é o fiel cumprimento de suas profecias. Por exemplo, o nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus está profetizado no Antigo Testamento e nós vemos o seu fiel cumprimento no Novo Testamento. Nós também temos lá no Antigo Testamento uma profecia que fala sobre a multiplicação do conhecimento, o aumento da ciência. O que nós vemos hoje, irmão, o homem foi para a Lua, meu irmão. Nós vimos aí um avanço tecnológico, um avanço na economia, avanço na ciência. Então, o conhecimento ele está avançado. O Augusto Cury diz que uma criança hoje tem mais informação do que o imperador do Império Romano no auge do Império Romano. Então, nós vemos aí o tanto de informação, como a ciência se multiplicou. E não só a ciência, a iniquidade, o pecado também se multiplicou, que é uma outra profecia bíblica. E também nós temos aí como outro exemplo de uma profecia bíblica cumprida à risca, a profecia lá da estátua do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, que Daniel descreve ali os reinos, um e seguido de outro na ordem correta. Aí, então nós temos Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, e esses impérios vieram na ordem correta, e o último império, que é o Império do Anticristo, que ainda virá, mas será, como diz lá na profecia, será destruído por uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão, e essa pedra, revelada no Novo Testamento, é o Senhor Jesus. Então nós temos o fiel cumprimento das profecias bíblicas. Ela muda o nosso modo de viver. Em quinto lugar, as Escrituras elas são inspiradas por Deus porque elas mudam
Nenhum outro livro na história da humanidade mudou tanto o modo de vida das pessoas viverem como as Sagradas Escrituras. A Bíblia ela muda a forma das pessoas falarem, o modo das pessoas se comportarem, a ética das pessoas. Ela muda o modo das pessoas agirem, o modo das pessoas pensarem, o modo das pessoas verem as outras pessoas, situações, circunstâncias, a própria vida. Então, a Bíblia ela muda o ser humano por completo. Por quê? Porque a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é uma palavra viva, transformadora. A palavra de Deus tem esse poder transformador. Em sexto lugar, a Bíblia ela é sempre atual e inesgotável. A Bíblia sempre é atual. Nós já temos a Bíblia aí há mais de 2000 anos. Né? Mais de 2000 anos. O Antigo Testamento é muito mais tempo do que isso. Então as escrituras, nós já temos há muito tempo as escrituras e elas continuam trazendo lições para os nossos dias atuais. Ela continua sendo atual. Ela continua sendo uma fonte inesgotável de conhecimento, de vida. Então a Bíblia ela é atual e é uma fonte inesgotável da revelação de Deus, de mistérios que estavam ocultos e foram revelados nas Escrituras, de um Deus poderoso, santo, que quer salvar-nos, que quer que faça com que nós nos convertemos ao seu Filho, que Ele perdoe os nossos pecados e nós possamos assim desfrutarmos de íntima comunhão com o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Deus. E ela também, em último lugar, ela se aplica a cada povo, em qualquer lugar, o tempo. Então a Bíblia, ela foi escrita em diversas culturas, ela foi escrita, a Bíblia foi escrita ali na Palestina, a Bíblia foi escrita lá em uma parte na África, a Bíblia foi escrita também na Babilônia, a Bíblia foi escrita na Europa. Então a Bíblia ela foi escrita em vários lugares e mesmo sendo cultura diferente da nossa cultura, tempo diferente do nosso tempo, costumes diferentes dos nossos costumes, mas ela se aplica a nós. Não, ela se aplica a nós não porque a Bíblia é uma palavra de homem, não porque os homens que escreveram a Bíblia eram homens de visão, que escreveram visando nós. Não, é que quem estava por trás disso tudo, o autor das Escrituras Sagradas, é Deus. E Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus faz as coisas de maneira certa. E a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela se aplica a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas. Então essa é a palavra de Deus. Queridos, desfrute da palavra de Deus. Leia ela, se alimente das Escrituras Sagradas. Tenha prazer em ler a Bíblia, tenha prazer em aprender com as Sagradas Escrituras e que assim o Senhor nos dê graça e nos ajude a vivermos de acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.